a sociedade do simulacro e a hiperrealidade. O significado da palavra simulacro tem origem no latim simulacrum, que significa imagem, representação ou cópia. No contexto contemporâneo, o termo pode ter várias conotações dependendo do campo em que é utilizado. A palavra simulacro pode ser entendida como uma representação de algo que não tem um original ou que substitui a própria realidade. Símbolos e imagens nos dias atuais frequentemente suplantam a realidade, criando o que Jean Baudrillard denomina hiperrealidade. No campo das artes, o simulacro pode se referir a uma cópia ou imitação de uma obra ou objeto, com a intenção de replicar o original. No uso comum, pode significar qualquer tipo de imitação ou falsificação. Baudrillard sugere que na sociedade moderna somos dominados por simulacros que não têm uma relação clara com a realidade ou com o original. Entender esse conceito é crucial para discussões sobre a natureza da realidade, a influência dos meios de comunicação e a cultura de consumo. Na era digital, onde as imagens e as mídias digitais predominam, a distinção entre o real e a representação se torna cada vez mais complexa e borrada, levantando questões filosóficas e éticas significativas. A hiperrealidade, segundo essa perspectiva, não é apenas uma mera cópia do real, mas representações que substituem o real e se tornam mais convincentes e reais do que a própria realidade. As redes sociais são um exemplo claro dessa situação, onde a hiperrealidade influencia percepções, comportamentos e expectativas de vida. Os meios de comunicação têm um papel central na criação e disseminação dos simulacros. Publicidade na televisão, no cinema e na internet cria narrativas manipuladas para gerar certas emoções, comportamentos e crenças. Muitas vezes, consumimos produtos não por sua utilidade, mas pelo significado atribuído a eles pelo marketing e pela mídia. Quando os simulacros se tornam a realidade predominante, a noção de um referente original se perde parcial ou totalmente. Isso desafia nossa compreensão da realidade e pode levar a uma sensação de alienação, pois percebemos que o que estamos experimentando é mediado por simulacros, gerando desconfiança em relação ao mundo. Governos, corporações e meios de comunicação são os principais beneficiários dessa situação, pois podem moldar opiniões públicas e comportamentos com facilidade. Isso levanta preocupações sobre manipulação e controle. No cotidiano, a autenticidade se torna um desafio, pois a sociedade está repleta de simulacros. As pessoas podem questionar a veracidade das informações que consomem e das interações que têm, desenvolvendo uma abordagem mais crítica e consciente em relação ao consumo. A construção da identidade pessoal também é influenciada pelos simulacros, com pressão para se conformar a imagens idealizadas que afetam a autoestima e o bem-estar emocional. O conceito de simulacro é uma ferramenta poderosa para analisar e entender a complexa relação entre realidade e representação na era digital. Ele nos desafia a refletir sobre como percebemos o mundo e como somos influenciados por imagens e narrativas mediadas. Em um mundo onde a linha entre o real e o representado é cada vez mais tênue, a conscientização e a análise crítica dos simulacros são essenciais para navegar a realidade contemporânea. No campo da política contemporânea, representações e simulacros influenciam e até substituem a percepção da realidade. Políticos e partidos usam técnicas de marketing, propaganda e controle de mídia para criar imagens e narrativas que muitas vezes não correspondem à realidade. Realidades alternativas podem ser criadas, disseminando teorias da conspiração e desinformação que desafiam a realidade factual. Mesmo em democracias estáveis, o processo eleitoral pode se tornar uma performance, onde a substância e o debate real de política são substituídos por espetáculo e teatralidade. A cobertura midiática pode focar mais em escândalos, personalidades e eventos dramáticos do que em questões políticas substanciais. Se a transformação das representações políticas em simulacros continuar, podemos enfrentar uma erosão da confiança dos eleitores no processo eleitoral e nas instituições democráticas, levando a maior alienação e ceticismo. O uso de tecnologias avançadas como deepfakes e inteligência artificial pode tornar a manipulação de imagens e informações ainda mais sofisticada, criando uma hiperrealidade política difícil de distinguir do real. Além disso, a criação de realidades alternativas e a disseminação de desinformação podem aumentar a polarização política e social, dificultando o consenso e a governabilidade. Imagens, símbolos e reproduções criam novas realidades que podem ser mais convincentes e influentes do que o mundo físico. Símbolos, que carregam significados culturais ou sociais profundos, são reproduzidos e disseminados até que sua conexão com a realidade original se perde, criando novos significados e realidades.
A reprodução em massa de objetos, arte e informação é uma característica-chave da modernidade. Esses itens reproduzidos muitas vezes substituem os originais em termos de valor e significado, criando uma realidade onde as cópias são mais comuns e mais reais do que os originais. Os impactos na sociedade são acentuados e podem ser percebidos na cultura de consumo, onde as representações mediadas por simulacros moldam a cultura de consumo, criando desejos e necessidades baseados em imagens e símbolos que não têm uma base na realidade. Na política contemporânea, a imagem e a representação se tornam mais importantes do que a substância e as políticas reais, moldando a percepção pública por meio de campanhas, mídias sociais e narrativas cuidadosamente construídas. A mídia de massa e a internet são veículos poderosos para a criação e disseminação de simulacros, apresentando versões da realidade que são editadas, filtradas e manipuladas. Essa reflexão é essencial para compreender o mundo em que vivemos e desenvolver uma abordagem crítica e consciente em relação à realidade que nos é apresentada. Além de Baudrillard, outros filósofos contemporâneos também discutem questões relacionadas à representação e à realidade. Por exemplo, Guy Debord, em A Sociedade do Espetáculo, argumenta que a vida moderna é dominada por uma acumulação de espetáculos, representações e imagens mediadas pela mídia que alienam os indivíduos de suas vidas reais. Assim como Baudrillard, Debord vê uma ruptura entre a realidade e a representação, onde os espetáculos se tornam uma força dominante na sociedade, moldando percepções e comportamentos. Essa análise destaca a importância de questionar e entender o papel das imagens e das representações em nossas vidas, especialmente em uma era onde a tecnologia e a mídia são onipresentes. Essas perspectivas nos convidam a refletir criticamente sobre o mundo ao nosso redor, a questionar a veracidade das informações que recebemos e a buscar uma compreensão mais profunda e autêntica da realidade. Em última análise, a conscientização e a análise crítica dos simulacros e dos espetáculos são essenciais para navegar a complexidade da sociedade contemporânea. Obrigado por embarcar nesta jornada. Acesse o site para mais reflexões, https://conscientederesilienciar.wordpress.com/.